Você já se perguntou quantos fios de cabelo perde por dia? Qual a velocidade em que as unhas da sua mão crescem? Ou ainda, qual dos cinco sentidos é o mais poderoso? Bem, eu sei que essas dúvidas não são corriqueiras. Porém, eu te garanto que as respostas para esses questionamentos podem ser surpreendentes. Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e a partir de agora você vai descobrir 10 curiosidades inusitadas relacionadas ao corpo humano. Tudo isso em 10 minutos. Você me acompanha nessa? Então vamos lá. Antes de continuar, que tal deixar o seu gostei nesse vídeo? E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Assim, você passa a fazer parte da família Fatos. Você já teve vontade de se transformar em uma pessoa completamente diferente? Olha, realizar esse desejo talvez não seja uma tarefa tão complicada quanto parece. Na verdade, se considerarmos apenas a superfície da nossa pele, é como se nos tornássemos uma nova pessoa a cada 15 dias. Achou estranho? Deixa que eu te explico. Essa alteração é causada graças a um processo que está acontecendo exatamente nesse momento. Tanto com você quanto comigo. Nós não percebemos, mas milhões de células morrem em nosso corpo a cada minuto. Assim, o nosso organismo precisa trabalhar incansavelmente para produzir células saudáveis que possam substituir as falecidas. Nessa brincadeira, nós produzimos cerca de 432 trilhões de células novas todos os dias. A maior parte dessa produção é direcionada aos tecidos epiteliais, que são os encarregados de revestir o nosso corpo. E é devido a esse processo de substituição de células mortas que a epiderme, camada exterior da nossa pele, se renova completamente em um período de 15 a 30 dias, dependendo da faixa etária do indivíduo, claro. A renovação das nossas células está ligada diretamente ao nosso envelhecimento. Sendo assim, quando somos jovens, o número de células novas é muito superior ao número de células que morrem. Porém, com o passar do tempo, essa produção vai se equilibrando, até que quando chegamos à terceira idade, a quantidade de células falecidas supera aí muito as das novatas. Muitos dizem que os olhos são a janela da alma, capazes de revelar muitos detalhes da personalidade de alguém. Para alguns, essa avaliação é coisa séria e inclui o tamanho dos olhos, a distância entre eles e até mesmo a sua coloração. Mas se eu te disser que, na verdade, todos os olhos têm a mesma cor? Sim, é isso mesmo. Todos os olhos são castanhos. Essa característica é explicada pela presença de melanina em nosso corpo. Essa proteína funciona como um pigmento natural e é responsável por determinar a cor de nossa pele, dos nossos cabelos e, obviamente, dos nossos olhos. Como essa substância é naturalmente marrom, quanto maior a sua concentração, mais escura será a tonalidade desses três elementos. Além disso, a melanina também desempenha a função de proteger o nosso DNA contra a radiação que é emitida pelo Sol. Depois de todas essas informações, vai ficar mais fácil entender o porquê todos os olhos são, na verdade, castanhos. A melanina se acumula em nossos olhos em pequenas unidades separadas, e a quantidade desse pigmento depende de sua predisposição genética. Sendo assim, os olhos vistos como azuis são aqueles que possuem uma quantidade bem pequena de melanina, o que faz com que eles reflitam mais luz, dando a impressão de serem mais claros. Enquanto isso, os olhos verdes possuem uma quantidade média, refletindo menos luz, e os castanhos, em todas as suas variações, são aqueles que refletem pouca luz, pois possuem mais melanina. Ainda falando sobre a região dos olhos, você já se perguntou quantos cílios estão em seu rosto? Sei que essa pergunta pode parecer dispensável em um primeiro momento, mas eu sou daqueles que defende a ideia de que quanto mais conhecermos o nosso corpo, melhor.
Afinal, ele é a nossa primeira e mais duradoura casa. Por isso, eu te trago a resposta para esse questionamento. Em média, cada uma das nossas pálpebras possui de 100 a 150 cílios, que crescem cerca de 0,16 milímetros por dia. O comprimento médio desses fios fica na casa de 10 milímetros e, diariamente, 5 cílios se despedem do nosso rosto. Contudo, essa queda geralmente não é percebida graças ao constante crescimento dos cílios. Porém, ficar de olho nesse processo pode ser uma boa ideia, viu? Pois a queda acentuada desses fios pode indicar a falta de vitaminas e proteínas no seu corpo. A quantidade de fios aumenta, e muito, quando avaliamos as sobrancelhas, já que cada uma delas possui de 1 a 3 mil fios. Já o nosso cabelo é composto por cerca de 615 fios por centímetro quadrado, com cerca de 100 deles caindo todos os dias. Enquanto isso, a barba, ao que tudo indica, é a grande campeã, já que ela pode ser composta por até 30 mil fios. Agora eu tenho um desafio. Se você tivesse que adivinhar, diria que o cabelo humano pode suportar até quantos quilos? Bem, sozinho um fio de cabelo pode suportar até 85 gramas sem se romper, o que dá mais ou menos o peso de 12 moedas. Eu entendo, caso essa quantidade não te surpreenda, porém, esse volume pode aumentar bastante quando juntamos todos os fios de cabelo de uma cabeça. Acredite ou não, todo esse cabelo seria capaz de suportar cerca de 12 toneladas de peso, o equivalente a 2 elefantes adultos. Essa força toda vem da queratina, material do qual o nosso cabelo é composto. Essa substância também pode ser encontrada em cascos de cavalo, garras de diversos animais e em algumas camadas externas da nossa pele. Mas é claro que nem todos os cabelos do mundo são fortes assim. Coisas como a ingestão de vitaminas e proteínas, assim como umidade e temperatura, pode influenciar na saúde dos seus fios. E aí pode ser bem complicado para eles conseguirem sustentar algumas toneladas. Você já percebeu que as unhas dos seus pés e das mãos crescem em uma velocidade diferente? Pois é, enquanto as unhas das mãos crescem em uma velocidade de 3 milímetros por mês, as dos pés não chegam nem à metade disso, com uma média de 1 milímetro. Não existe uma explicação oficial que esclareça o motivo dessa diferença. Porém, alguns defendem que isso acontece porque as unhas das mãos sofrem mais impactos e, por isso, precisam se renovar com maior rapidez. Todo mundo já ouviu a história sobre como engolir chiclete, não é? Que pode trazer vários riscos para a nossa saúde. Bem, se você foi uma criança desastrada e passou por essa situação, eu tenho uma boa notícia. Esse conto não tem nenhum fundo de verdade. É claro que engolir goma de mascar não é uma prática recomendada. Afinal, ela não é um alimento. Porém, graças à ação do suco gástrico produzido pelo nosso estômago, o chiclete não vai te fazer nenhum mal. Inclusive, o estômago é um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo. Para ajudar no processo da digestão, ele é capaz de produzir uma substância chamada suco gástrico, que é formada por uma mistura de ácido clorídrico e algumas enzimas digestivas. Esse ácido é tão poderoso que tem a capacidade de corroer materiais como ferro, cobre, alumínio e até mármore. Mas você não precisa se preocupar. O nosso estômago também produz uma espécie de muco protetor, substância que cria uma barreira responsável por proteger a parte interna do nosso órgão de ação do ácido clorídrico. Para você, qual é o sentido mais importante? A visão, o tato, o olfato, o paladar ou a audição? Bem, esse debate é daqueles que dá pano para manga e gera dúvidas mesmo entre especialistas, o que torna a sua resposta algo bem pessoal. Porém, existe certa concordância de que o tato é o sentido mais necessário para a nossa sobrevivência. Essa ideia é baseada no fato de que ele é basicamente o
o sentido responsável por nos dar a sensação das coisas e do mundo ao nosso redor. Por exemplo, você já tentou comer algo enquanto estivesse com a sua boca anestesiada, ou seja, sem o tato? Exatamente. A missão se torna quase impossível. Sendo assim, o tato consegue ser tão importante que a sua falta chega a atrapalhar outros sentidos, como o paladar. Você já conhecia algumas dessas curiosidades? Quero ver a sua resposta aqui nos comentários, hein? Agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!